procurando ter mais autonomia e se livrar dessa pedaço do bolo que eles vão ter que dar, muitas vezes, para uma multinacional que tem poder, né, de impor preço. Quando usa adubo químico, defensivo, essas coisas todas. Tá? Aí entra o tecido da fábrica têxtil, entra o queijo de quem faz pizza, exatamente. Exatamente. Tá? Isso aqui, insumos. Aí vem a parte, nós vamos mostrando, tem que fazer muito mais fácil, complementar ou interromper. Tá? Aí vem aqui, seria o ganho da empresa, quer dizer, o excedente que seria o lucro bruto dela. Tá? Podemos até dizer o lucro líquido. Tá? Depois o imposto vai aparecer em cima. O lucro da empresa, tá? ela vai ter uma parte que ela vai reinvestir. É um investimento que não é um investimento de reprodução de capital, tá? Não é repor uma máquina que está desgastada. É um investimento de ampliação, que a gente chama de acumulação. Aqui que faz a acumulação. Se eu tenho duas máquinas, vou comprar mais uma para aumentar. Para aumentar a produção. É um investimento para ampliar. Seria de reprodução, seria de manutenção e de reinvestimento, de crescimento da empresa. De crescimento da empresa, exatamente. Pode ser de marketing também, isso aqui tá? Para ampliar o mercado. E aqui seriam os dividendos. Aqui é a parte que os capitalistas podem gastar com o seu consumo. Tá? Ir para a Europa, comprar apartamento, comprar um iate, comprar Ferrari, sei lá o quê. Bom, só que a empresa, na empresa ela produz todo o bolo. Só que a empresa, nem o capitalista fica com todo. Por quê? Porque ele vai ter que pagar o comerciante. Que vocês, quando fazem um produto para uma empresa capitalista, tá? É o que o cara bota em cima. Tá? Aqui é lucro e custo comercial. É o lucro do comércio, mas o custo do comércio tem para... Porque às vezes às vezes, na maioria dos casos, uma empresa, por exemplo, de calçado, ela não vai sair a vender calçado no porta a porta. Entrega no custo de intermediação. Tá? Mas a empresa produziu tudo isso. Tá? E tem uma outra parte que ela vai pagar que a gente chama de renda da terra. Isso é mais claro na agricultura, mas a indústria também paga. Ou ela paga aluguel, ou a renda da terra é capitalizada quando ela compra um imóvel para se instalar. Tá? Depois tem o custo financeiro. Ou a gente poderia botar aqui juros. Vamos chamar de juros, porque o juros engloba tudo. As empresas, na maior parte dos casos, elas pedem dinheiro emprestado ou para capital de giro, né, para comprar matéria-prima, ou para investimento, tá? E elas vão pagar juros. Então elas vão ter que separar uma parte, porque tudo isso aqui, ó, pessoal, ó, a partir daqui é excedente. Vou chamar excedente. Tá? E isso tudo fala. E aqui são os impostos. Bom, os impostos, eles têm uma dupla função. O Estado, em princípio, ele não produz mercadoria, a não ser quando tem a Petrobras, por exemplo, que ele é acionista. E, aliás, hoje, do ponto de vista do capital, ele é acionista minoritário. Tá? Tem a maioria do capital voltante, mas é minoritário. E os impostos, tanto eles podem ir para o capital, por exemplo, quando estão pagando esses juros exorbitantes sobre a dívida externa, estão dando dinheiro para o capital. É a Bolsa Banqueiro, que chamam, né? Tem a Bolsa Família e a Bolsa Banqueiro, que aí são 20 ou 30 mil famílias, eu não me lembro bem a diferença delas, que recebe 70%
dos rendimentos financeiros provenientes da dívida pública. Que é um monte de fala. E uma parte, que em geral, aqui num país como o nosso é menor, vem para a própria força de trabalho, através de serviços de saúde e de educação, basicamente, né? Na qualidade que a gente conhece. Bom, isso aqui é uma empresa capitalista. Uma empresa de economia, empresa Ecosol, tá? Ela vai estar sujeita às mesmas coisas. Ela vai ter que pagar, que a gente não chama de salário, mas chama de retirada. Que o pessoal que trabalha na empresa de economia social precisa viver, então tem a retirada. Ela também vai ter que fazer o fundo lá de depreciação, de produção do capital. Tá? E ela também vai comprar insumos. Qual é a pequena diferença? Que no lucro, vamos imaginar que ela tem as mesmas condições da empresa capitalista. Tá? O lucro dela, ela vai ter que fazer investimento. E a parte que corresponde ao dividendo são o que a gente chama de sobras. Tá? E aí, bom, ela vai ter o lucro, digamos, vamos botar aqui despesa comercial, que é a mesma coisa comercial. Vai ter também renda da terra, que ela vai ter que pagar para se instalar em algum espaço, de alguma forma, ou aluguel ou compra. Vai ter juros e vai pagar imposto. Tá? Bom, qual é a margem que a empresa, qual é a diferença do trabalhador em termos de ganho material exclusivamente? Ganho moral através da autogestão é uma coisa, mas ganho material, tá? O que ela vai ter de diferente do trabalhador da empresa capitalista? Quando duas empresas iguais têm o mesmo rendimento, está aqui, está nas sobras. Nas sobras ela pode ser a diferença, e é só aí, porque ela vai ter que investir, se ela não investir, ela vai dançar. São duas empresas que estão no mesmo produto. Trabalhando no mesmo ambiente. Trabalhando no mesmo ambiente, etc. É só aqui que ela vai ter margem de aumentar o rendimento dos trabalhadores. De uma forma individual ou coletiva, sei lá, de repente o pessoal pode querer fazer uma colônia de férias, troço que todos aproveitem, sei lá, não interessa, construir uma creche ou qualquer coisa do gênero, tá? Bom, em geral, oi? Continua sendo um repasse de capital, porque ele não está monetarizando um determinado benefício, mas ele está se usufruindo na possibilidade não ter que adquirir. Claro, ele pode. Eu não materializo em dinheiro, mas eu materializo em atendimento de necessidade. Exatamente. Aí a escolha, a distribuição dessas sobras, ela é escolha dos cooperados, dos associados, tá? De uma forma de associação. Tá? Bom, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Tá? Eu estou falando de duas empresas iguais. Em geral, a empresa de economia solidária, ela surge a partir da falência de uma empresa capitalista ou um grupo de pessoas que se reúnem e que, em geral, tem poucos recursos. Então, assim, eu quero falar uma coisa para vocês. O Brasil, em particular, estou falando do mundo em geral, o Brasil em particular, tá? O Estado brasileiro, tá? Que pega esses impostos, que é dinheiro da sociedade e que redistribui isso, e no nosso caso redistribui muito mais para a turma do andar de cima que para a turma do andar de baixo. Tá? O Estado, ele lá em 1930, quando o modelo exportador foi para o brejo por causa da crise, ele resolveu intervir mais na economia, ao contrário do que era antes, e facilitar o processo de industrialização do país. A substituição de importações, porque estava difícil exportar o café,
se não exportava o café, não tinha como importar as outras coisas e tal. Então, desenvolver a indústria.